Fala galera, como vão? Essa é a sua aula de exercícios número 1 do curso de probabilidade. Nela a gente vai fazer um resumo de tudo que foi feito antes. Princípio aditivo, multiplicativo, destrutivo, regra da probabilidade total, uso de análise combinatória. Tudo você vai encontrar aqui. Fechado? Então me dê a mão, vem comigo, caia na minha pilha e vamos falar sobre essas questões. Vamos lá. Eu quero começar contigo sobre... Bom, eu trouxe algumas questões do meu banco de questões pessoal, que eu acho que são relevantes, tá certo? Para a nossa formação. E aqui a gente tem questões, claro, de bancas de concurso. Então são 6 itens para essa aula. Vamos nessa? A pergunta número 1 é a seguinte. Numa moeda viciada, a probabilidade de sair face cara no lançamento é igual a 4 vezes a probabilidade de ocorrer coroa, né, nesse lançamento. Eu quero saber qual que é a probabilidade de sair cara. Essa questão a gente acabou de fazer na última aula, certo? Você sabe disso. Mas eu quero essa resposta em porcentagem, né? Então a gente está juntando várias habilidades diferentes. Primeiro a gente começa com a estrutura da questão. Fala probabilidade de cara, probabilidade de coroa. Quem é menor, né? A de sair cara é 4 vezes a outra, então sai cara 4 vezes a outra, a coroa tem que ser x, a cara tem que ser 4x, né? Para ser coerente. Daí x mais 4x, que são todos os possíveis resultados, né, dessa situação, dá 1, logo 5x é igual a 1, o x é igual a 1 quinto. Essa é a probabilidade de sair coroa. A de sair cara é 4 vezes isso, 4 quintos. A resposta, se você decorou as frações que eu te pedi, é 80%. Se não decorou, a gente calcula rapidola. 4 dividido por 5, 0, boto 0, boto 8. 8 vezes 5 é 40. Bateu certinho. 0,8 é 80%. Pegou a visão? Então aquecemos com a ideia de que acontece mais vezes cara do que coroa nos lançamentos dessa moeda. Agora veja essa. E marca aí um asterisco ao lado, porque isso daqui é uma habilidade muito relevante para tratar de probabilidade. Olha só, eu estou falando que tem uma urna e que essa urna tem 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Então são 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Beleza? Quantas bolas azuis eu tenho que colocar nessa urna, de modo que, retirando uma bola por acaso, a probabilidade dela ser azul seja 2/3. Caramba! Então eu não sei quantas bolas azuis eu vou colocar, vou ter que chamar de x, não é mesmo? E eu quero que a probabilidade de sair uma bola azul seja 2/3. Que estranho, né? Porque normalmente, quando a gente faz uma questão, eu não estou interessado em calcular quantas bolas azuis tem lá dentro. Eu quero calcular uma probabilidade. Só que essa questão inverteu tudo. Essa questão me deu a probabilidade e me perguntou alguma coisa sobre bolas que eu vou acrescentar. Interessante, né? Então vamos organizar direitinho isso. Vamos lá. Casos possíveis e casos favoráveis. Os casos favoráveis são as bolas azuis, sim ou não? Bolas azuis. Nesse caso muito específico, eu tenho x bolas azuis. E quantas bolas tem lá dentro? Tudo isso. 3 mais 5 é 8, mais x. Então, pela regra, né, pela definição de probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis precisa ser obrigatoriamente igual a 2/3. Faz sentido? Então, a gente multiplica cruzado, como sempre nesse tipo de igualdade, e fica com 3x igual a 2 vezes 8 mais x, ó, o parêntese, não esquece, viu? É todo o denominador que eu estou multiplicando, tá bom? 3x é igual a 16 mais 2x, passa o 2x para lá, 3x menos 2x é igual a 16, é por isso que o x é 16. Viu o tipo de pergunta que pode aparecer? Eu achei isso em alguns concursos, mas poucas vezes. Então eu não gastei na aula não. Eu trouxe uma questão diferenciada do meu banco com o mesmo conteúdo e coloquei essas questões na sua lista. Tá certo? Curtinhas, né? Agora vamos essa de combinatória com probabilidade? Olha só. Tem uma certa classe de pessoas, uma sala de aula que tem 12 rapazes e 8 moças, tá? Então são 20 pessoas. Vamos escolher por sorteio uma comissão de 3 representantes da classe. Eu quero saber qual que é a probabilidade de ter só moças. Vamos resolver de 2 jeitos? Jeito número 1, usando combinatória. Vamos lá?
usando combinatória. Jeito número 2, usando a regra do E. E aí vai do gosto do freguês. Eu espero que você esteja com aquela sensação, com a mentalidade assim, cara, se tem 2 jeitos, eu vou aprender os 2. Mesmo que um eu goste menos. Nunca se sabe o que eu vou pensar rápido na hora da prova. Beleza? Quantas pessoas tem ao todo? 12 mais 8, então são 20 pessoas. Certinho? Eu quero escolher 3. Eu quero calcular os casos favoráveis e os casos possíveis. Casos favoráveis é uma comissão que vem somente moças, que são quantas ao todo mesmo? 8. No caso, eu tenho que montar trios montados entre as 8 mulheres. É o famoso tenho 8, escolho 3. É combinação ou arranjo. Qual que eu vou escolher? Depende do quê? Se a ordem importa ou não. Ana, Bia, Clara, vocês vão representar a nossa sala. Bia, Clara, Ana, vocês vão representar a nossa sala. Mudou o resultado final? Não. Então a ordem não importa, a gente deve fazer uma combinação. 8 fatorial sobre 5 fatorial e 3 fatorial, né? Porque o 5 não é a subtração do 3 com 8, do 8 com 3 que a gente coloca aqui embaixo? Não é isso? Então aqui a gente escreve 8 vezes 7, 6 e 5 fatorial, embaixo 5 fatorial, e o 3 fatorial é 3, 2, 1, não é? Vamos para as grandes simplificações. 5 e 5, 3 vezes 2 é 6, 8 vezes 7 é 56, são os casos favoráveis. Bom demais! Quem são os casos possíveis? Trios formados dentre os 20 da sala. Então, quantos trios eu vou formar? Bom, tenho 20, escolho 3. E com certeza é combinação, porque eu posso chamar Ana, Bia, Clara, Ana, que é a mesma resposta. 20 fatorial sobre 3 fatorial e a subtração, que é 17, vai ser 20 vezes 19 vezes 18, 17 fatorial, sobre 3, 2, 1, e o 17 fatorial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, hein? Tchau, tchau. 18 simplifica com o 6, deu 3. A resposta é 20 vezes 19 vezes 3. Eita lasqueira, 3 vezes 19. 7 sobe o 2, 57 vezes 20 é 1040. Beleza? Então a nossa resposta aqui a princípio vai ser... Tá certinho isso? Sim, né? Uhum. Então aqui a nossa resposta precisa ser 57 vezes 20, 104, 1040. Tá certo? E a nossa conta que devemos calcular vai ser 56 dividido por 1040. Eu marquei errado aqui, não está certa essa marcação. A gente tem que fazer a divisão de 56 por 1040 para descobrir qual vai ser a probabilidade de fato. Essa seria uma questão classificada como difícil, eu acredito, tá certo, pessoal? Por conta do volume de conta. Mas eu vou fazer ela também da outra maneira. Então, 0, boto um 0, ainda não deu, boto um 0 aqui. Então, aqui, 5.600 para 1040 cabe 4 vezes. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16. Vai 1, né? Aqui fica 1 e aqui fica 4. Vamos lá. Menos 0, pede emprestado aqui, vai dar 10, 10 menos 6 deu 4, aqui fica 5 menos 1, que é 4, 1440. A gente coloca esse 0 aqui, como sempre, né? 14.400, mas já dá para saber qual vai ser a resposta, não vai? 0,04 e um quebradinho aqui, 0,04 é 4%. Então, a nossa probabilidade é menor do que 5%. Tá certo? Essa daí vai ser a resposta. Agora, vamos ver como é que faria isso na regra do E? Vamos lá? Eu tenho que escolher uma mulher e outra mulher, não é isso? E mais uma mulher. Vou abreviar assim. Então, no caso, para escolher uma mulher, eu tenho 8 chances em 20 e depois vai cair para 7 chances em 19. Eu não posso escolher a mesma menina, não é verdade? E depois para 6 chances em 18. Se você fizer as contas com bastante calma e paciência, 6 com 18 vira 1/3, não é isso? E o 8 com 20 vai se transformar em 2/5, já que a gente está falando de divisão por 4, não é?
Então, em cima da fração 2 vezes 7 vezes 1, embaixo da fração 5 vezes 19 vezes 3. É a mesma conta que a gente fez antes. Vai ser aproximadamente 0,04, que é o 4% que eu comentei anteriormente. Tá certo? Então, a gente pode usar tanto a regra do E quanto a combinatória, e eu só fiz com combinatória não porque eu prefiro, tá, pessoal? Mas eu fiz isso justamente porque eu quero, nessa aula, fazer um apanhado geral, como a gente sempre faz, das técnicas aprendidas anteriormente, tá certo? Então, vamos lá para as questões de concurso que eu trouxe hoje. Essa questão do Sebrasp, ela é altamente relevante, eu acho, para a sua formação em probabilidade. Ela fala o seguinte, vamos fazer ela com bastante calma e paciência. A tabelinha que você está vendo aí embaixo tem a porcentagem de lotes de carne que foram produzidos em cada estado da região sul do Brasil no ano de 2019, em relação ao total dos lotes produzidos nessa região durante esse período. Então, por exemplo, fala que o Paraná fez 50% da quantidade de carne produzida na região sul, tá certo? E o estado de Santa Catarina foi responsável só por 8%, dados aproximados, é claro. Por razões sanitárias, nesse mesmo ano, o pessoal descartou 2,5% dos lotes produzidos no Paraná, 3% dos lotes produzidos no Rio Grande do Sul e 3,5% daqueles que foram produzidos em Santa Catarina. Nessa situação hipotética, eu quero saber qual que é a chance de selecionar aleatoriamente um lote de carne produzido nessa região que tenha sido descartado no referido ano. Então, ele quer a probabilidade de selecionar um lote que foi descartado. Tá certo? É isso que ele quer. A gente vai falar de casos favoráveis, pessoal, sobre casos possíveis. A gente vai falar assim. Sempre casos favoráveis sobre casos possíveis. Mas eu não gosto de te enganar e ficar criando uma rotina que, sabe, pode fazer você perder seu tempo. Então, aqui no caso, a gente vai trabalhar de casos favoráveis sobre casos possíveis, mas a gente já vai trabalhar pensando em porcentagem. Será que você consegue me dizer, pensando nas nossas aulas de porcentagem lá do começo, quantos por cento dos lotes foram descartados? Vamos organizar isso direitinho? Por exemplo, dentro do Paraná, eles são responsáveis por 50% do total, não é? Só que no Paraná eu joguei fora 2,5% dos lotes de carne. Então seria 2,5% de 50%. São os lotes descartados no Paraná. No Rio Grande do Sul, por sua vez, onde é que está? 3% de 42%. E Santa Catarina, por sua vez, vai contar com 3,5% de 8%. A gente consegue fazer essas porcentagens tranquilamente, quer ver só? 2,5% não é 0,025? O D não viram vezes? E os 50% não é 0,5? Ele pode ter vindo ou do Paraná, ou o nosso lote pode ter vindo do Rio Grande do Sul. Então é 3% vezes 42%, né? Porque esse D aqui vira vezes. Ou o nosso lote pode ter vindo de Santa Catarina, com 3,5% vezes 8%. Essa mesma linha de equação aqui, eu vou falar ela de uma segunda maneira, para ver se você gosta mais, mas no fundo é com ela que eu quero trabalhar mesmo. É por isso que eu acho que ela é importante para o teu repertório. Vamos lá, cai na minha pilha aí. Vamos imaginar que eu vou escolher um lote de carne, tá certo? Esse lote de carne, ele vai vir de algum dos estados. Tem 50% de chance de vir do Paraná, 42% de chance de vir do Rio Grande do Sul e 8% de chance de ser de Santa Catarina. Não é isso? E se ele é um lote de carne que foi descartado, que estava estragado, né? Eu quero saber quais são todos os cenários em que eu descarto um lote de carne. Bom, quais são os cenários? Esse lote vem do Paraná e foi descartado, ou esse lote veio do Rio Grande do Sul e foi descartado, ou é um lote de Santa Catarina e foi descartado. Não dá a mesma linha aqui de baixo? Qual que é a chance de vir do Paraná? 50%. Sendo descartado, 2,5%.
Qual que é a chance de vir do Rio Grande do Sul? 42%. Probabilidade do descarte, 3%. E a mesma coisa vale para Santa Catarina. Então aqui eu pensei só como porcentagem, eu quis calcular porcentagem de casos descartados, e aqui eu pensei como probabilidade. Você pode fazer ou por porcentagem ou por probabilidade, que o seu tipo de raciocínio vai ser exatamente o mesmo e a gente vai chegar na mesma resposta no final. Tá certo? Vamos lá, 25 vezes 5, quem lembra aí, é o número 125, só que eu tenho que colocar 3 casas decimais nele. Não, 4. Então é 0.0125. Fechou? 3 vezes 42 é 126. Só que com 4 casas decimais, 0,126. Certinho? E 35 vezes 8, esse de cor eu não lembro. 8 vezes 5 é 40, 0 vai 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Com 5 casas decimais, 0.00280. A nossa resposta é a soma desses três valores aqui. Fechou? O primeiro com o segundo vai dar 0.0251 mais 0.0028 vai dar exatamente 0.0279. É exatamente isso daqui, ele já deu em forma de número decimal, mas se ele quisesse em porcentagem, 2,79%. Foi um item difícil, tá bom? Foi um item difícil. A interpretação dele era diferenciada, tá certo? Mas a gente está praticando bem e isso daqui era a nossa boa e velha rotina de descrição dos cenários. Então assim a gente consegue vencer. Bora mais duas? Bora lá, duas da Quadrix, hein? É o seguinte, a fim de montar uma equipe para cuidar de um novo investimento de sua empresa, o Gabriel vai montar uma equipe de 3 funcionários, ok? Beleza. Ele tem 18 funcionários diferentes para escolha, sendo 8 graduados e 10 não graduados. Então você tem 8 funcionários que fizeram graduação em alguma coisa e a gente tem aqui 10 funcionários que não são graduados. Beleza. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens do camarada quer escolher 3. Vamos lá. Se o Gabriel escolhe os funcionários de maneira aleatória e todos têm igual probabilidade de serem selecionados, a probabilidade de escolher só graduados é maior que 7%. Só graduados? Ah! O primeiro é graduado. E o segundo? Também. E o segundo vai ser graduado também. E o terceiro? Também é graduado. Caramba! Então, nesse caso, a gente vai pegar de dentro dos graduados, que são 8, né? 8 sobre 18. Não é isso, gente? A probabilidade de escolher um graduado, casos favoráveis sobre casos possíveis. E o próximo? É 7 em 17. E o próximo é 5 em 16. Faz sentido para você? Já que, no caso, a gente está considerando a probabilidade do cara ser graduado, né? É isso. E não tem reposição, ou seja, se eu já escolhi um cara, eu não posso escolher ele novamente, certinho? Nesse caso, vamos simplificar as frações, né? Para melhorar a nossa vida, escreve daquele jeito. 8 vezes 7. Opa, aqui eu fiz errado. Era 6, né? Certinho? Dividido por 18 vezes 17 vezes 16. Cadê sua mão de simplificar frações? A minha tá aqui já, ó. 8 com 16 vai por 8, né? E 6 com 18 vai por 3, certinho? O que sobrou na parte de cima? 7. E na parte de baixo, 6 vezes 17 vai dar 6 vezes 17. 42, 2 vai 4. E aqui 102. 7 sobre 102. É maior que 7%? Ah, temos aqui uma situação maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. 7%. Não é 7 sobre 100? Qual das duas frações é maior? 7 sobre 100 ou 7 sobre 102? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui então. Imagina que você comprou um bolo e você dividiu esse bolo em 102 partes. Que é uma coisa ridícula de se fazer, mas enfim, é isso. E você comeu 7. Você pegou outro bolo, dividiu em 100 partes e comeu 7. Quem comeu mais bolo? A primeira pessoa ou a segunda? Pensa aí. São 7 fatias, né? Sempre. Mas o que muda é o tamanho da fatia. Pensa bem. Um tinha 102, o outro tinha 100, né? Então, no primeiro bolo, a fatia é mais magrinha. Faz sentido? Por quê? Porque esse número daqui é menor, gente, mesmo. 7 sobre 102, ele é menor do que o 7 sobre 100.
essa estratégia de pensar em dividir alguma coisa, comer fatias de um bolo, enfim. Não é a primeira vez que você me vê fazer isso, também não vai ser a última, né? É bem razoável para comparar frações. Então, são 7 fatias de um total de 102. Será maior que 7%? Errado. É um pouquinho menor que 7%. E eu não precisei fazer aquela conta que a gente não está interessado, 7 dividido por 102. Não precisei. Beleza? E a próxima é com o mesmo enunciado, viu? Só que muda a pergunta, então vou ler só o item, né? Estou aqui embaixo. Vamos lá. Fala assim: se o Gabriel for escolher os funcionários aleatoriamente e colocar um papel com o nome de cada um deles em um pote, então tem 18 papéis, a probabilidade de Gabriel retirar desse pote um papel com o nome de um funcionário graduado será maior que 44%, considerando-se que seja igualmente provável retirar o nome de qualquer um dos funcionários. Pode agradecer, Papai do Céu, que se aparecer essa daqui na sua frente, você acerta. Aqui a gente vai de casos favoráveis sobre casos possíveis. São 18 funcionários e 8 graduados. Não é isso? Então, a probabilidade é 8 sobre 18, vai por 2, não vai? Aqui a gente tem 2 nonos. Não, 4 nonos. E agora tem que fazer a conta, não tem jeito. Vamos nessa? A gente calcula que 4 dividido por 9, 0,0, tabuada do 9, hein? 9, 18, 27, 36, 45. 4 vezes. 4 vezes 9, 36, resta 4, bota 0, 0,44. Menos 36. Desce o 4, bota o 0, 0,444. Opa! A probabilidade é esse número daqui, que ele é o 44,4%. É realmente maior. Por isso que o item é certo. Tá bem, queridos? Então, com isso, a gente tem aqui uma boa bateria de questões envolvendo, enfim, várias das coisas que a gente aprendeu. Casos favoráveis sobre casos possíveis, a gente teve a regra multiplicativa, a gente teve a regra multiplicativa com a regra aditiva, enfim. Tá tudo aqui, tá certo? Espero que tenham gostado. A próxima aula é sobre conjuntos e probabilidade, e com isso a gente fecha o ciclo básico de aprendizado de probabilidades. Muito obrigado, até a próxima e tchau!